Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre carteira de investimentos. Afinal, como montar uma carteira de investimentos? E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar links para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Então, como montar uma carteira de investimentos? E a primeira coisa, né, que é interessante que você saiba é o conceito de tripé dos investimentos. Então a BIMA, ela traz, né, esse conceito e as pessoas normalmente elas procuram a melhor relação entre esses três pontos aqui. Rentabilidade, risco e liquidez. Então todo investimento ele tem essas três características. As pessoas elas querem a maior rentabilidade possível, com a maior liquidez possível e com o menor risco possível. Só que isso é impossível, não existe um ativo perfeito que tenha todas as características. Então a gente vai abrindo mão de uma dessas características para aproveitar, né, ampliar a ação das outras duas características. Então, se você tem, por exemplo, um risco zero, né, um título de tesouro direto, tem o menor risco do mercado, né, a gente chama de risco zero ou risk free, né, ele vai ter uma rentabilidade menor, mesmo, e se ele tiver a liquidez grande, um título do tesouro com alta liquidez, ele vai ter também, né, uma rentabilidade mais baixa. Então você tem que abrir sempre mão de alguma coisa. Você vai para a bolsa de valores, né, você tem uma rentabilidade alvo mais alta, né, você consegue uma boa liquidez em alguns ativos, mas você também eleva o risco. Aí você quer um CDB de um banco pequeno, né, e tem que ficar lá até 2028 para você conseguir receber 140% do CDI, não sei, né? Então você vai ter uma rentabilidade maior, né, com um risco um pouco menor que é de renda fixa, que tem o FGC, aquela coisa toda, mas você perde liquidez. Então você vai acabar fazendo um trade-off, né, que a gente chama, entre essas características aqui que um ativo ele tem, né? Então esse é o tripé dos investimentos, você tem que escolher o que você vai priorizar, né, dentro dessas características. E aqui eu entro com um conceito aqui do Graham, né? Então, dentro dos principais conceitos para você montar uma carteira de investimentos, né? O primeiro conceito é a proteção do principal. Você tem que proteger o dinheiro que você está investindo. Você não pode investir em qualquer coisa e perder aquele dinheiro que você passou anos juntando, né? Então, fora de cogitação, cai em golpe. E você tem que ter um retorno adequado ao risco, né? Então, não é só investir em qualquer lugar e não ter um retorno adequado. E aí esse conceito, né, conceito de investimentos que eu mais gosto de usar e que eu acho que sintetizou muito bem o que é realmente um investimento, que o Graham fala desde 1900 e bolinha, né, bem antigo. Ele foi o professor do Warren Buffett, que o Warren Buffett tem quase 100 anos, né? Então você vê que isso aí tem mais de 100 anos que ele falou, né? Então aqui, ó. Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise, ela promete a segurança do principal, que é o valor principal que você tem, e um retorno adequado. Então, tudo que foge disso não é investimento. Ah, eu quero fazer day trade, né? Você vai fazer o day trade, mas você pode perder o principal? Pode, né? Não é um investimento, né? É especulação. Então, ele define essa diferença entre investimento e especulação. Então, investimento, você tem que garantir, né, a proteção daquele valor principal e uma remuneração adequada do capital, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos aqui, ó, renda fixa, FIIs, FIINFRAs, ações, né? São tipos de investimentos, né, que você tenta proteger ali o principal, investindo em um bom fundo, né, ou uma boa ação, ou na renda fixa com mais baixo risco, né, de bons emissores, ao mesmo tempo que você consegue uma remuneração adequada aí do mercado. E aí a gente vem para o conceito aqui de não linearidade, né? O que é esse conceito de não linearidade? Né? E eu vou tentar ser o mais simples possível. O que é não linear? É algo que não tem um único sentido, né? Você tem uma reta igual aquela pontilhada que está na figura aqui, né? Essa reta pontilhada é uma linha. Então, isso aqui é um conceito de linearidade, é um conceito linear, né? Então, o que é não linear tem vários caminhos e destinos que resultam em múltiplos finais. Então, uma pessoa ela pode conseguir a liberdade financeira investindo em um monte de tipo de ativos. Tem um cara que conseguiu em Bitcoin, tem outro que conseguiu em ação da Apple, tem outro que conseguiu em Google, tem outro que conseguiu em fundo imobiliário, tem outro que conseguiu em renda fixa. Existem diversos caminhos que chegam ao objetivo que você quer, que é uma independência, né? Uma independência financeira, ou o objetivo que você queira alcançar. Mas não existe só um caminho. Por isso que não existe uma pessoa que está certa e todas as outras estão erradas.
né? Isso não existe nos investimentos de uma forma geral. Então, dá para construir uma reta entre pontos dispersos? Dá. Você pega um monte de pontos dispersos, você constrói uma reta, né? Tem uma característica linear. Só que também você pode construir infinitas curvas, né? E essa que é a coisa bacana que eu queria falar para vocês, né? Porque muitas pessoas elas tentam achar coisas que justificam, né, um determinado investimento. Essa linha passa aqui, né? E as coisas elas não funcionam assim. Se você pegar esse gráfico aqui, ele fala do risco-retorno. Então ele fala o seguinte: essa linha reta aqui para cima, ó, quanto maior o retorno que você quer, maior o risco, né? Aí parece que é uma linha reta, mas não é. A partir de um determinado momento, o risco ele aumenta muito e o retorno aumenta muito pouco. Então, a relação ela não é linear, né, entre o risco e o retorno. Então, a gente sempre tenta trazer o risco mais para baixo possível, né, você controlar o risco, tendo um retorno adequado de mercado, né? Então, eu acho que esse é o grande segredo dos investimentos. E essa outra frase aqui, ó, investir é mais arte do que matemática. Não dá simplesmente para fazer contas e fazer gráficos, né, e você ser um excelente investidor, né? As contas elas ajudam bastante, sim, é verdade, né? Só que não dá para aplicar física às ciências sociais. Investimento é economia, economia é ciência social, é contabilidade, contabilidade é ciência social, né? Então não existe uma regra, uma lei, né, dos investimentos que fala que vai acontecer de tal forma, né? Você não pode nem garantir rentabilidade futura, né? Você tem que falar, ó, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então isso não existe no mundo de investimentos. O Taleb ele fala muito disso, né? Não dá para aplicar física às ciências sociais, né? A investimentos, a incerteza, não tem como. Então, o mercado financeiro é não linear e você consegue alcançar o objetivo de diversas formas. Então, com base nisso, a gente vai falar de carteira de investimentos. O que é o conceito, né? É um conjunto de ativos financeiros para alcançar objetivos financeiros. É isso que é a carteira de investimento, é simples, né? Quais são os principais fatores que a gente tem que considerar quando a gente vai montar uma carteira, né, de investimentos? Qual que é o objetivo? Né? Então, eu vou colocar aqui um objetivo qualquer. Né? Eu quero uma renda extra, né, para aposentadoria. Qual que é o horizonte de investimento que você tem? Tem 10, 15, 20, 30 anos. Né? Então, é o tempo até o atingimento desse objetivo. A diversificação, né, é outro conceito importante. Então, a diversificação entre classes de ativos, com descorrelação. E aqui, né, o risco, rentabilidade e liquidez, aquele tripé lá que a gente viu lá atrás, são coisas muito importantes, os principais fatores que você deve considerar, né, para você montar uma carteira. Então, a carteira, todas as teorias falam que ela tem que ser diversificada, para você não expor ao risco de ruína, você proteger o seu principal. Se você investir em só uma ação e ela multiplicar por 1000, você ficou rico, acabou, né? Agora, ela pode perder tudo também, e você ficou pobre. Então, você não pode se expor ao risco de ruína. É aquela coisa sei lá, você quer viver durante muitos anos, né? Você fala assim, não, beleza, mas eu quero pular de paraquedas e eu não sei enrolar paraquedas, mas eu mesmo vou enrolar. E eu não vou usar paraquedas reserva, né? Você vai saltar do avião lá, você que enrolou o paraquedas, você nunca enrolou e você não tem paraquedas reserva, né? Você está se expondo ao risco de ruína, né? Se der errado, você perdeu tudo que você tinha, perdeu a vida, perdeu tudo. Então, você não pode se expor ao risco de ruína nos investimentos, né? Por isso que a gente diversifica. De ativos financeiros que pode caber dentro dessa diversificação, né? Então, renda fixa, né, que serve mais para proteção. Rentabilidade não deveria ser tão elevada, mas no Brasil né? A gente tem uma boa rentabilidade com renda fixa, principalmente quando o país está em crise. Então, em grandes crises de confiança, de não sei o quê, está gastando mais do que arrecada, a inflação, aquela coisa toda, a renda fixa está maravilha, né? Então, em determinados momentos, a renda fixa está muito boa. Mas normalmente, né, quando o Brasil está rodando bem, aquela coisa toda, né, a taxa de juros está mais baixa e a renda fixa ela não remunera tão bem, né, mas ela tem a proteção. Então, os títulos de tesouro são muito bons para isso. E alguns fundos de investimento de renda fixa, CDB, LCI, LCA, todos, né, estão aqui nessa parte aqui mais voltada para a proteção do capital. A renda variável ela tem mais rentabilidade, ou tende a ter, né, e com diversificação. Então aqui entra os FIINFRAs, fundo imobiliário, ações, ETFs, né, e também tem ativos do exterior. Você pode utilizar então, ETFs, os stocks, que são as ações americanas, REITs, que são os fundos imobiliários americanos. E lá você tem, além da diversificação, você tem descorrelação. Então, se o dólar subir, seu investimento no exterior sobe e o do Brasil cai. Então, quando você está em ativo descorrelacionado, quando você tem dois ativos, né, que um vai para cima, outro vai para baixo, um compensa o outro. Então, a sua carteira ela fica menos volátil. E é interessante você construir uma carteira assim. Então, o mercado ele é volátil e cíclico. Você tem que trabalhar o psicológico, é essencial. Inclusive, a renda fixa, né, ela pode sofrer marcação a mercado. Diversos ativos de renda fixa eles sofrem marcação a mercado.
Se você não for levar até o vencimento, você pode perder dinheiro, ou pode ganhar muito mais do que aquilo que estava acordado no final. Então, existe volatilidade mesmo dentro da renda fixa. Então, você tem que ter um psicológico mais preparado. Você tem que construir uma carteira pensando no futuro. Esse aqui é um erro que as pessoas cometem muito. Elas falam assim, não, agora eu estou na fase de crescimento patrimonial. Então, eu vou investir em coisas que meu patrimônio cresce. Aí, digamos, você investiu, sei lá, em fundo de ações, botou tudo como gestor lá, aquela coisa toda. Aí, daqui a 30 anos, quando você for viver de renda, você coloca tudo em fundo imobiliário. Né? Aí você girou a sua carteira inteirinha, virou para o outro lado e você não entende nada de fundo imobiliário. Você nunca investiu em fundo imobiliário. Você passou 30 anos investindo em uma coisa, depois virou para outra para receber renda. Então as coisas não funcionam assim. Você tem que investir hoje naqueles ativos que você vai aprendendo como investe neles, vai sentindo a temperatura, vai aprendendo ao longo dos anos, para que lá no futuro, né, você tenha a carteira que você precisa ter. Então você tem que ir construindo ela ao longo dos anos e não falar assim, agora estou na fase de crescimento, eu tenho que investir nisso. Na fase de dividendo, eu tenho que investir nisso. E não é isso. Você tem que ir construindo sua carteira aos poucos para atingir um objetivo que você queira lá na frente. Então, quanto mais você conhece os ativos, mais à vontade você fica com eles. Então, você vai perdendo medo de investir naqueles ativos. No futuro, você vai investir no que você conhece mais. Né? Você vai deixar o seu dinheiro investido naquilo que você passou a vida inteira investindo e que você conhece mais. E a carteira tem que cumprir o seu objetivo. Crescimento, renda, proteção, né? O que você quer de objetivo para sua carteira, você vai definir percentuais. Eu coloquei no meu caso aqui, ó. O meu caso, eu protejo o principal, né? Então, passei anos juntando o principal, eu protejo ele e foco em renda. Por quê? Porque a renda complementa, né, o meu salário e eu vou ter uma aposentadoria mais tranquila. Então, o que eu vou evitar? Todo tipo de empresa que é de grande risco, que oferece um grande crescimento, grandes oportunidades, eu evito tudo isso, eu nem olho. Então, eu olho empresas que já são maduras, que distribuem rendimentos, fundos imobiliários grandes, bem diversificados, de boas gestoras. Eu mantenho os meus ativos sempre em bons ativos. Eu não busco aumentar a rentabilidade aumentando o meu risco, né? É uma coisa que eu não faço. Então, qual que é o objetivo de alocação? Né? Como é que você define o objetivo de alocação? E aqui não existe uma regra, não existe uma coisa assim, coloca 50% em renda fixa, 50% em renda variável, não existe essa regra, tá? Você tem que definir os percentuais das classes de ativos que atendem aos seus objetivos, né? Cada pessoa é única e cada pessoa vai ter um jeito. Tem gente que fala assim, ó, eu sou radical, eu só quero renda fixa. 100% renda fixa, tudo bem. Né? Eu não quero correr risco de renda variável, não quero aprender renda variável, renda fixa eu consigo me virar, consigo atingir meu objetivo, vai pela renda fixa, não tem problema. O Graham, ele coloca lá no investidor inteligente 50-50. Né? Você tem 50% ação, 50% renda fixa, né? E você, as ações subiram muito, você investe em renda fixa, está aportando em renda fixa. As ações caíram demais, larga de aportar em renda fixa, vai aportar em ações. Né? Então, o Graham dá bons exemplos de como fazer essa diversificação, que o melhor é ter ambos, né? Renda fixa e renda variável. Então, só que tem os radicais, eu sou 100% renda fixa, tem amigos que investem 100% em fundo imobiliário, o cara tem todo o capital em fundo imobiliário que ele se sente à vontade assim. Tem outros que não gostam nem de fundo imobiliário, nem de ações, e investem 100% em ações, não gostam de FII nem de renda fixa. Né? Não, só invisto em ações. Então para cada gosto tem um tipo de pessoa. Eu invisto nos dois, tá? Então, no meu caso, como é que eu defini, né? Para mim, eu quero 70% em renda, né? Pelo menos 70% da minha carteira em ativos que geram renda. Então, eu tenho aproximadamente aqui entre renda fixa e exterior uns 20%, 10% empresa de crescimento aqui no Brasil. Por quê? Porque as minhas empresas de crescimento, né, que eu selecionei de forma muito cuidadosa, elas cresceram, né? Deram frutos, cresceram, então ocupou, né, uma parte importante, uma parcela importante do patrimônio. Só que uma regra também, há necessidades. Né? Na consultoria eu falo muito isso. Né? A pessoa fala assim, eu pergunto, qual é o seu objetivo? Né? Você quer, a pessoa, eu quero ter uma renda, tá? Uma renda de 3 mil para complementar meu salário, tá? Como é que você consegue essa renda de 3 mil? Você gosta de investir em ações? Não, ação não conheço nada, eu quero fundo imobiliário, eu quero FII infra. Então você faz mais ou menos uma carteira que ela vai atingir aquele objetivo, no restante eu quero ter bastante segurança nisso, então vamos colocar em título de tesouro. Então esse percentual aqui, na verdade, ele é muito pessoal, e você que tem que definir qual que é o seu percentual. Né? Não existe regra, né? Mas existe necessidade. Você vai saber quais são as suas necessidades melhor do que ninguém. Então, eu uso, como exemplo aqui, na minha carteira, eu uso muito ação, fundo imobiliário e FII infra. Né? Então, tem ações que distribuem excelentes dividendos, que são empresas que já estão no mercado há décadas, né, que são confiáveis, que são bem geridas.
Tem fundos imobiliários com a mesma característica, né, são realmente fundos bem geridos também, que já estão aí há bastante tempo, são bem diversificados, e FIINFRAs, né, que são novos, mas existem excelentes gestoras, né, com fundos imobiliários de infraestrutura, que estão também distribuindo uma renda muito interessante. Então, o foco da carteira, no caso, a minha é renda recorrente, né? E aí, né, cada pessoa ela vai ter um objetivo diferente, né? Então, aqui eu citei o meu exemplo, e carteira de investimentos é uma coisa muito ampla, e cada um, né, tem que achar o seu jeitinho, o seu percentual, que você vai investir em um ou em outro, né? E aí você vai estabelecer, primeira coisa, estabelecer o percentual da sua carteira, né, para depois ir alocando nas classes de ativos, né, que são mais seguros, que você conhece, que vai proteger o seu patrimônio, né, proteger o principal que você está investindo, mas também garantindo a rentabilidade adequada àquele risco ali que você está correndo. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui embaixo. Como é que você faz a sua diversificação, né? Eu gostaria de saber. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo.